O som da fechadura mudando ainda ecoa nos meus ouvidos. Não foi alto, não foi violento, mas cortou minha alma como vidro afiado, rasgando tecido fino. Cada clique metálico parecia gritar que eu não pertencia mais ali. Eu estava parada do lado de fora da minha própria casa, com 2 malas aos meus pés e meu filho de 8 anos segurando minha mão com força. Seus dedinhos apertavam os meus como se tivesse medo que eu fosse desaparecer. A porta que eu mesma havia pintado de azul claro no verão passado, escolhendo cada tom com cuidado, agora tinha uma fechadura nova, brilhante, dourada, cara, intimidadora. E eu não tinha a chave. O sol da tarde batia nas minhas costas, mas eu sentia frio. Um frio que vinha de dentro, que congelava meus ossos, que me fazia tremer mesmo no calor de janeiro. Olhei para as janelas da sala. As cortinas que eu tinha costurado à mão estavam fechadas, como se a casa tivesse virado as costas para mim. Como se nem quisesse me olhar na cara depois de me trair assim. Dentro, eu sabia que Rafael estava lá. Meu marido de 12 anos, o homem com quem construí aquela casa tijolo por tijolo, sonho por sonho, sacrifício por sacrifício. Mas ele não estava sozinho. Nunca estava. Dona Marlene, minha sogra, certamente estava ao lado dele, com aquele sorriso que ela reservava para momentos de vitória. Um sorriso doce como mel envenenado. Um sorriso que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, misturando falsidade com satisfação. Eu conhecia bem aquele sorriso. Tinha visto quando ela sugeriu que Rafael pedisse aumento no trabalho porque eu não contribuía o suficiente, olhando para mim com olhos que diziam claramente que eu era um peso. Tinha visto quando ela comentou, na frente de toda a família no Natal, que as crianças de hoje precisam de mães presentes, olhando diretamente para mim que trabalhava fora, como se meu trabalho fosse um crime contra a maternidade. Tinha visto quando ela trouxe uma amiga da igreja, divorciada e disponível, para o almoço de domingo, apresentando-a como alguém que entende o valor da família tradicional. Mas desta vez, o sorriso dela tinha conseguido algo muito maior, muito mais definitivo, muito mais cruel. Ela tinha conseguido me tirar da minha casa, me arrancar da vida que construí, me apagar como se eu nunca tivesse existido naquelas paredes. 3 dias antes, Rafael tinha chegado com papéis na mão. Documentos impressos em papel timbrado, oficial, assustador. Sua voz estava estranha, como se tivesse ensaiado cada palavra no caminho, como se estivesse recitando um texto decorado. Ele disse: "Precisamos conversar. Minha mãe me mostrou que estamos fazendo tudo errado. A casa precisa estar no nome dela. É mais seguro. Impostos, herança, proteção, blindagem patrimonial." Palavras técnicas que ele mal entendia, jogadas como bombas na sala de estar onde assistíamos filmes aos domingos, onde Miguel fazia lição de casa, onde eu sonhava com um futuro tranquilo. Eu tinha rido. Não um riso alegre, mas aquele riso nervoso de quem acha que está em um pesadelo e vai acordar a qualquer momento. Tinha dito, com voz trêmula: "Rafael, essa casa é nossa. Nós 2 pagamos. Cada parcela, cada tijolo, cada prego. Meu nome está na escritura. Você não pode simplesmente transferir tudo para sua mãe. Isso não é legal, não é justo, não é real." Ele tinha olhado para o chão. Esse olhar que eu conhecia tão bem. O olhar de menino pegando bronca da mãe. O olhar de quem sabe que está errado, mas não tem coragem de admitir. E tinha respondido, baixinho, quase sussurrando: "Já está feito. Você só precisa assinar a saída. É melhor assim." Mamãe explicou tudo. Conversou com um advogado. Disse que é para nossa proteção, para o futuro do Miguel. Nossa proteção. As palavras tinham gosto de cinza na minha boca. Gosto de traição. Gosto de anos desperdiçados. Proteção de quem? De mim? Eu era a ameaça agora? Eu, que tinha deixado meu emprego dos sonhos quando nos mudamos para mais perto da casa dela, porque ela disse que família precisa estar unida? Eu, que tinha cozinhado para Dona Marlene durante 6 meses quando ela quebrou o tornozelo, levando marmitas todos os dias, limpando a casa dela, cuidando dela como se fosse minha própria mãe? Eu, que tinha suportado cada comentário venenoso sobre minha roupa, meu cabelo, minha forma de educar meu filho, minha forma de cozinhar, de limpar, de existir, sempre com um sorriso forçado porque queria paz, mas proteção tinha outro significado para Marlene. Proteção significava controle. Proteção significava poder. Proteção significava me eliminar da equação.
E agora ela tinha tudo. Nos 3 dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Rápido como um acidente, como uma tragédia. Rafael, influenciado, manipulado, transformado em um estranho que eu não reconhecia mais, tinha me pedido para sair. Não gritando, não com violência física, mas com aquela frieza que dói mais que qualquer grito, que machuca mais que qualquer tapa. Tinha dito que eu poderia ficar na casa dos meus pais até nos acertarmos. Até você entender que isso é o melhor, ele disse, repetindo as palavras dela como um papagaio treinado, como se eu fosse a irracional, como se eu fosse o problema, como se eu fosse a louca que não enxergava a realidade. Embalei nossas coisas com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as roupas. Livros, fotos, a caneca que meu filho tinha pintado na escola para o Dia das Mães, com as letrinhas tortas dizendo melhor mãe do mundo, o cobertor que minha avó tinha feito antes de morrer, cada ponto cheio de amor, as minhas plantas que eu cuidava com tanto carinho, os quadros que eu tinha escolhido para decorar, pedaços da minha vida em 2 malas patéticas. E agora, parada na calçada, olhando para aquela porta trancada, sentia que tinha deixado para trás muito mais que objetos. Tinha deixado minha dignidade, minha identidade, meu lugar no mundo. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar. Meu filho, Miguel, apertou minha mão com mais força. Ele tinha 8 anos, mas seus olhos naquele momento pareciam carregar uma sabedoria antiga, uma compreensão que ia além da sua idade. Mamãe, ele disse, com voz firme demais para uma criança, firme demais para alguém que deveria estar apenas preocupado com brincadeiras e desenhos animados. Não chora, vai ficar tudo bem. Eu prometo que vai. Mas eu chorava. Lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto enquanto o motorista do táxi colocava nossas malas no porta-malas com uma delicadeza que contrastava com a violência do momento. Lágrimas de humilhação, de impotência, de traição, de incredulidade. Como tinha chegado ali? Como tinha permitido que minha vida virasse isso? Uma mulher de 36 anos, formada, trabalhadora, mãe dedicada, jogada na rua como móvel velho, como lixo que não serve mais, substituída pela sogra na própria casa. O táxi nos levou para a casa dos meus pais. Cada rua que passávamos parecia me afastar mais da vida que eu conhecia. Papai abriu a porta antes mesmo de batermos. Deve ter ficado esperando na janela, vendo nosso carro chegar. Ele tinha aquele olhar que me quebrou ainda mais. Um misto de raiva contida e tristeza profunda e impotência de pai que não conseguiu proteger a filha. Minha filha, ele disse, me puxando para um abraço apertado que cheirava a segurança e infância e tudo que eu tinha perdido. Mamãe apareceu atrás dele, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e abraçou Miguel com aquela força de avó que quer absorver toda a dor do netinho. Naquela noite, deitada no meu quarto de infância, com as paredes ainda decoradas com pôsteres antigos de bandas que eu amava na adolescência, senti que tinha regredido no tempo de forma cruel, mas não de forma boa. Não era nostalgia, não era saudade. Era como se todos os anos de luta, de conquistas, de construção, tivessem sido apagados com uma borracha gigante. Eu era novamente a filha que voltava para casa. Só que desta vez não era para férias, não era para visita. Era porque tinha sido descartada, jogada fora, considerada descartável. Miguel dormia ao meu lado, respiração tranquila, rosto sereno. Como ele conseguia ter tanta paz em meio ao caos? Crianças têm essa capacidade mágica de confiar que os adultos vão resolver tudo. Mas desta vez eu não sabia se conseguiria resolver, não sabia nem por onde começar, não sabia se tinha forças para lutar. Papai tinha me dito durante o jantar silencioso, onde ninguém conseguia comer direito, que eu precisava procurar um advogado, que aquilo não podia estar certo, que uma casa comprada por 2, construída por 2, vivida por 2, não podia simplesmente ser transferida para um terceiro sem o consentimento de ambos. Mas eu estava cansada demais para lutar, exausta demais para acreditar que havia justiça neste mundo. Dona Marlene tinha vencido, e ela sabia disso. Podia imaginar ela naquela hora, sentada na minha poltrona favorita, bebendo chá na minha xícara preferida, sorrindo aquele sorriso de satisfação pura. Lembrei de todos os sinais que tinha ignorado, todos os alertas vermelhos que tinha pintado de rosa na minha cabeça. Desde o início, desde o primeiro jantar na casa dela, quando Rafael e eu ainda estávamos namorando, vivendo aquela fase linda de descoberta.
Ela tinha me olhado de cima a baixo, como se estivesse avaliando o gado, sorrido e dito com voz doce, mas olhos duros: "Você é bonita, querida, mas meu filho merece alguém que venha de uma família mais estruturada. Meus pais eram professores, pessoas honestas, trabalhadoras, dignas, que me deram educação, valores e amor incondicional. Mas para Marlene não éramos suficientes. Não tínhamos o sobrenome certo, a conta bancária certa, o círculo social certo, o pedigree que ela exigia. Mesmo assim, Rafael tinha insistido. Ele me amava, dizia com olhos brilhantes, e eu tinha acreditado, queria acreditar, precisava acreditar. Tínhamos casado contra a vontade velada dela. Ela tinha chorado no casamento, não de alegria, de perda, como se estivesse perdendo um filho, não ganhando uma nora, como se eu estivesse roubando algo que era dela. E desde então, cada dia foi uma batalha silenciosa, uma guerra de trincheiras onde eu sempre recuava. Ela ligava todos os dias, todos, às vezes 3, 4 vezes, sempre precisando de algo, sempre com uma emergência. Rafael, preciso que você venha aqui agora. Rafael, estou me sentindo mal. Rafael, a pia entupiu e você sabe que não posso chamar estranho. E Rafael sempre atendia, sempre ia, sempre escolhia ela. Eu entendia no início. Era a mãe dele, viúva, sozinha. Mas com o tempo, percebi que não era solidão, era estratégia, era manipulação, era controle exercido com precisão cirúrgica. Ela opinava sobre tudo, sobre onde deveríamos morar, sobre quanto Rafael deveria ganhar, sobre quando deveríamos ter filhos, sobre como deveríamos criar esses filhos, sobre o que comer, vestir, pensar, sentir. Quando Miguel nasceu, ela estava na sala de parto. Eu não tinha convidado. Rafael tinha, e ela tinha segurado meu filho antes de mim. Eu ainda estava na maca, me recuperando do parto, tremendo, exausta, e ela já tinha Miguel nos braços, sussurrando com voz possessiva: "Meu netinho, meu príncipe, vai ser igual ao pai, vai ser meu menino." Os anos passaram e o controle só aumentou como uma planta venenosa. Ela tinha a chave da nossa casa, entrava quando queria, mexia nas minhas coisas, reorganizava minha cozinha porque ela sabia o jeito certo, deixava bilhetes com sugestões venenosas. "O molho está muito salgado. Rafael não gosta assim. As toalhas não combinam com o banheiro, comprei outras. Miguel precisa de disciplina mais rígida. Você é muito mole com ele." Críticas disfarçadas de cuidado, veneno embalado em papel de presente. E Rafael? Rafael nunca via problema. "Ela só quer ajudar", ele dizia toda vez que eu reclamava. "Você é muito sensível, muito dramática, muito ciumenta." Toda vez que eu reclamava, eu virava a exagerada, a nora problemática, a que não sabia agradecer as bênçãos de ter uma sogra tão presente. Mas a gota d'água tinha sido a casa, nossa casa, que compramos com nosso suor, nossas economias, nossos sonhos. Eu tinha usado todo o meu FGTS de anos trabalhando em uma empresa que amava. Rafael tinha feito um financiamento longo que ainda estávamos pagando. Pagávamos juntos, dividindo cada conta. Reformamos juntos, escolhendo cada detalhe. Cada cômodo tinha nossa marca, nossa história. E agora, Marlene tinha convencido Rafael de que colocar no nome dela era seguro. Proteção patrimonial, ela tinha dito com aquela voz de quem sabe tudo. "Se algo acontecer com vocês, a casa fica protegida." Para o Miguel, para o futuro. Mentira. Era tudo mentira. Era só mais uma forma de controle. A forma final, definitiva. E Rafael, cego pela manipulação de anos, intoxicado por décadas de condicionamento, tinha acreditado sem questionar. Virei na cama. Miguel se mexeu, murmurando algo no sono. Algo sobre vovô. Meu coração doeu. Que tipo de exemplo eu estava dando para ele? Que era aceitável ser tratada assim? Que mães podiam ser descartadas? Que esposas podiam ser humilhadas? Que famílias podiam ser destruídas pela vontade de uma pessoa controladora e ninguém fazia nada? Não. Isso não podia ser o fim da história, mas eu não sabia como recomeçar, não sabia se tinha forças para isso. A história tinha começado 12 anos antes, em uma festa de aniversário, festa de um amigo em comum. Um apartamento pequeno, cheio de gente, música alta, risadas. Eu estava rindo, conversando, viva, usando um vestido vermelho que me fazia sentir bonita. Rafael me viu do outro lado da sala, e segundo ele contou depois, foi amor à primeira vista. Para mim, foi curiosidade. Ele era bonito, educado,
atencioso, diferente dos outros caras da festa. Começamos a conversar na varanda e as horas passaram como minutos. Nosso namoro foi intenso. Rafael era romântico de uma forma que me encantava. Trazia flores sem motivo. Escrevia bilhetes deixando no meu carro. Me levava para jantar em lugares charmosos. Me fazia sentir especial. Apresentou-me à mãe dele no 3º mês de namoro. Eu estava nervosa, mas animada. Queria causar boa impressão. Queria que ela gostasse de mim. Queria ser aceita. Dona Marlene abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Aquele tipo de sorriso que você sente que é falso, mas não consegue provar. Entrou, querida, disse, me olhando da cabeça aos pés, como se estivesse me avaliando, calculando o meu valor. A casa dela era impecável. Cada objeto no lugar exato. Cada almofada alinhada com precisão milimétrica. Cada superfície brilhando. Cheirava a lavanda e a algo mais indefinido. Controle. Percebi depois. Cheirava a controle e obsessão. Durante o almoço, ela fez perguntas, muitas perguntas, sobre minha família, meu trabalho, meus planos, minha educação, minha religião, minha vida inteira. Mas não eram perguntas de interesse genuíno. Eram interrogatórios. Cada resposta minha parecia decepcioná-la um pouco mais. Quando disse que meus pais eram professores, ela comentou com voz doce, mas olhos frios. Ah, profissão nobre, mas difícil financeiramente, não é? Não deve ter sobrado muito para sua educação. Quando falei que trabalhava em marketing, ela disse arqueando a sobrancelha. Trabalho moderno. No meu tempo, as mulheres sabiam cuidar da casa, sabiam qual era seu papel. Rafael não percebeu os venenos destilados a cada frase. Ou fingiu não perceber. No carro, voltando, ele estava feliz, sorrindo. Ela gostou de você, disse convicto. Eu forcei um sorriso, mas por dentro, algo me alertava. Algo me dizia que Marlene nunca iria gostar de ninguém que tirasse a atenção do filho dela. Nunca ia aceitar dividir Rafael. Para ela, ele era propriedade privada. Mesmo assim, continuamos. Nos apaixonamos mais. Ele pediu minha mão em casamento em um restaurante à beira-mar, com velas e música ao vivo. Foi lindo, romântico, perfeito. Eu disse sim com o coração transbordando de esperança e amor. Mas quando contamos para Marlene, ela chorou. Chorou mesmo. Lágrimas grossas descendo pelo rosto, soluços dramáticos. Rafael correu para consolá-la como sempre fazia. O que foi, mãe? Por que está chorando? Ela soluçou de forma teatral. É que você está crescendo, meu filho, me deixando, me trocando por ela. Ele a abraçou, sussurrando como criança assustada. Nunca vou te deixar, mãe. Nunca. Você sempre vai ser a mulher mais importante da minha vida. Eu deveria ter prestado atenção naquelas palavras. Deveria ter corrido. Deveria ter visto o sinal vermelho gigante. Nunca vou te deixar. Você sempre vai ser a mulher mais importante, porque ele realmente nunca deixou. Eu entrei na vida dele, mas ela nunca saiu. Sempre foi um triângulo. Sempre. O casamento foi tenso desde o planejamento. Marlene controlou tudo. A lista de convidados onde ela vetou metade dos meus amigos. O cardápio que ela mudou 3 vezes. As flores que tinham que ser do jeito dela. Eu queria rosas brancas. Ela disse que lírios eram mais elegantes, mais sofisticados, mais adequados. Eu queria uma festa ao ar livre. Ela disse que salão era mais apropriado, mais seguro, mais bonito. Rafael sempre ficava no meio, tentando agradar as duas. Mas no fim, sempre cedia para ela. Sempre. No dia do casamento, ela usou branco. Não branco total, mas um vestido bege claro, que sob as luzes parecia branco. Minha mãe ficou chocada, me puxou de lado antes da cerimônia. Minha filha, isso não está certo. Minha madrinha comentou indignada. Que falta de noção, que desrespeito. Mas Rafael não disse nada quando viu. E eu, querendo evitar conflito no meu próprio casamento, também não. Primeiro erro de muito. Durante a festa, Marlene dançou com Rafael. Uma música lenta, romântica. Ela chorava no ombro dele com dramaticidade. E todos olhavam com pena. Coitada da mãe que está perdendo o filho. Coitada da viúva que vai ficar sozinha. Ninguém olhava para mim, a noiva, parada sozinha, sendo invisível no meu próprio casamento. A lua de mel foi abreviada. Marlene ligou no 3º dia dizendo que não estava se sentindo bem, que precisava de Rafael urgentemente, que não confiava em mais ninguém. Ele quis voltar imediatamente. Eu implorei com lágrimas nos olhos, são só mais 4 dias. 4 dias que planejamos há meses. Ela tem amigas, tem vizinhos, tem o plano de saúde. Ele ficou dividido, angustiado, mas ficamos. Quando voltamos, ela nos recebeu perfeitamente saudável, sorridente, sem nenhum problema. Foi só uma tontura boba, disse sem vergonha. Mas precisava saber que meu filho voltaria se eu precisasse. Precisava testar.
Os anos seguintes foram uma sucessão de pequenas derrotas. Cada decisão nossa era questionada, cada escolha criticada, cada movimento vigiado. Compramos um sofá. Ela disse que a cor era triste, depressiva. Pintamos a sala. Ela disse que o tom estava forte demais, agressivo. Saímos para jantar sem avisá-la. Ela ligou 12 vezes em 2 horas. 12. Quando engravidei de Miguel, achei que as coisas melhorariam, que ela ficaria feliz com um neto, que isso traria paz. E ficou feliz, mas de uma forma possessiva, sufocante, doentia. Ela comprou o enxoval inteiro sem me consultar, decorou o quarto do bebê sem me perguntar qual era meu gosto. Escolheu o nome, Miguel, nome do avô dela. Rafael achou lindo, perfeito. Eu queria outros nomes que tinha guardado desde menina, mas como sempre, minha voz foi abafada, ignorada. No hospital, quando Miguel nasceu, foi a cena que descrevi. Ela o pegou primeiro, e desde então tentou ser a mãe principal. Ligava dando instruções sobre amamentação como se eu fosse incompetente. Aparecia sem avisar para ver se eu estava cuidando direito. Criticava tudo, a forma como eu amamentava, as roupas que colocava nele, a temperatura do banho, o jeito que segurava. Tudo estava errado quando eu fazia. Um dia, quando Miguel tinha 2 anos, aconteceu algo que deveria ter me acordado completamente. Estávamos em um almoço de família. Muita gente. Miguel caiu e ralou o joelho. Chorou aquele choro de criança assustada. Eu corri para pegá-lo, mas Marlene chegou primeiro. Ela o pegou no colo, consolando com voz dramática. Vem com a vovó. A mamãe não cuida direito de você, não é? Vovó cuida melhor. Vovó te ama de verdade. Senti o sangue gelar. As palavras ecoaram. Olhei para Rafael, esperando que ele dissesse algo, que defendesse, que colocasse limite. Ele apenas sorriu achando fofo. Eu disse, firme, com voz tremendo de raiva contida. Marlene, não fale assim na frente dele. Não plante essas ideias na cabeça de uma criança. Ela me olhou com falsa inocência, olhos arregalados. Era só brincadeira, querida. Meu Deus, você é tão sensível, tão dramática. Não aguenta nenhuma brincadeirinha. Mas não era brincadeira. Era veneno diário. Era lavagem cerebral. E Miguel estava crescendo ouvindo aquilo, vendo a avó desrespeitar a mãe, vendo o pai permitir, aprendendo que aquilo era normal. Mas o plano da casa foi o golpe final. Marlene tinha começado a falar sobre isso há 1 ano, plantando sementes sutis, dizendo que Rafael precisava proteger o patrimônio, que se algo acontecesse, o governo podia tomar tudo, que se houvesse dívidas, perdíamos tudo, que colocar no nome dela era seguro porque ela não tinha dívidas, não tinha riscos, era idosa e intocável legalmente. Rafael, sempre sugestionável, sempre obediente, começou a considerar. Eu argumentava até perder a voz, gritava, chorava, implorava, mas ele tinha uma resposta para tudo. Respostas que Marlene tinha dado, respostas prontas, ensaiadas. No fim, um dia ele chegou com tudo pronto, papéis assinados, escritura transferida, feito, consumado. Eu disse furiosa que não assinaria minha saída, que era ilegal fazer aquilo sem meu consentimento, que havia leis que me protegiam. Ele disse que o advogado da mãe dele tinha resolvido tudo, que não era necessário minha assinatura, que a casa tinha sido transferida por dívida simulada ou quitação de empréstimo ou algo assim. Palavras jurídicas que ele mal entendia, apenas repetindo como robô programado. E então, 3 dias atrás, Marlene tinha aparecido na minha casa, na que era minha casa, com uma chave nova e reluzente, sorrindo aquele sorriso de vitória completa. Querida, ela disse com voz doce como açúcar cristalizado, agora essa casa está no meu nome, está registrada, é minha propriedade, e eu acho melhor você procurar outro lugar para morar, para o bem de todos, para evitar constrangimento. Rafael concorda comigo, não é, filho? Rafael, parado atrás dela como soldado obediente, tinha assentido, um movimento de cabeça, pequeno, covarde, definitivo, destruidor. Na casa dos meus pais, os dias pareciam arrastar como lesmas. Eu me sentia suspensa no tempo, vivendo em câmera lenta. Não conseguia comer direito. A comida não tinha gosto. Não conseguia dormir. Passava horas olhando para o nada, processando a traição, remoendo cada momento, cada sinal que ignorei. Papai tentava me animar com piadas que não me faziam rir. Mamãe cozinhava minhas comidas favoritas que eu mal tocava, mas eu estava vazia. Um buraco negro onde antes havia esperança. Miguel, por outro lado, parecia estranhamente calmo, resiliente de forma surpreendente. Ia para a escola normalmente, fazia lição sem reclamar, brincava no quintal com os cachorros dos meus pais. À noite,
dormia tranquilo ao meu lado, respiração suave. Essa resiliência de criança me quebrava e me inspirava ao mesmo tempo. Como ele conseguia? Como mantinha a paz quando meu mundo desmoronava? No segundo dia na casa dos meus pais, papai me chamou para conversar no escritório dele. Um cômodo cheio de livros jurídicos, cheiro de madeira e memórias. Ele era advogado. Havia se aposentado há 5 anos, mas ainda entendia da lei melhor que muita gente ativa. Filha, ele disse com voz séria, usando o tom profissional que usava com clientes importantes, isso que fizeram é fraude, fraude documentada. Não existe transferência de imóvel sem consentimento de ambos os cônjuges, quando há casamento com comunhão parcial de bens. É lei, é proteção. Você tem direitos, muitos direitos. Eu ouvi, mas as palavras pareciam distantes. Não tinha forças para lutar. Para quê, pai? Ele não me quer mais lá. Ele escolheu ela. Sempre escolheu. Sempre vai escolher. Eu perdi. Papai apertou minha mão com força. Filha, olhe para mim. Não é sobre ele. Não é sobre o que ele quer. É sobre você. Sobre seus direitos. Sobre o que você construiu com seu trabalho, seu dinheiro, seu suor. Eu vou olhar isso. Vou verificar a documentação todinha. Vou pedir ajuda. Algo está muito errado. Ninguém transfere imóvel assim sem deixar rastro. Mas eu não queria envolver meus pais mais do que já tinha envolvido. Eles já tinham feito tanto por mim. Já me acolheram quando fui jogada fora como lixo. Não podia pedir mais. Não merecia mais. Miguel entrou no escritório naquele momento. Ele tinha acabado de voltar da escola, mochila nas costas. Veio direto para mim, me abraçou forte, apertado. Mamãe, ele disse, baixinho no meu ouvido. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Juro. Como você pode prometer isso, meu amor? Perguntei, acariciando seus cabelos macios, tentando não chorar na frente dele. Algumas coisas os adultos não conseguem resolver, sabe? Ele me olhou com aqueles olhos enormes, sérios, cheios de determinação. Porque eu já resolvi tudo, mamãe. Já fiz o que tinha que fazer. Eu ri sem alegria. Um riso triste, cheio de dor. Você é muito doce, Miguel. O mais doce do mundo. Mas algumas coisas são complicadas demais até para o vovô resolver. Até para advogados resolverem. Ele balançou a cabeça com convicção. Não, mamãe. Você não entendeu. Eu liguei pro vovô. Pro advogado que pode ajudar. Fiquei confusa, olhando para papai. Você está falando do vovô aqui? Do papai da mamãe? Não, disse Miguel impaciente, como se eu fosse lenta. Liguei pro vovô advogado. Pro amigo dele, o doutor Henrique, aquele que o vovô sempre fala. Ele disse que ia ajudar a mamãe. Disse que vai resolver tudo. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo. Dr. Henrique era o sócio antigo do meu pai. Um dos melhores advogados de família do estado. Famoso, respeitado, temido em tribunais. Ele e papai tinham trabalhado juntos por 30 anos antes de papai se aposentar. Compartilhavam escritório, casos, histórias. Mas como Miguel sabia disso? Como uma criança de 8 anos sabia ligar para um advogado? Papai se inclinou para a frente, tirando os óculos devagar. Miguel, quando você ligou para o Dr. Henrique, como conseguiu o número dele? Ontem, vovô. De tarde, depois da escola, peguei o cartão dele que estava na sua mesa do escritório, aquele com letras douradas. Liguei do telefone fixo da vovó quando ela foi regar as plantas. Contei tudo para ele, que a vovó má tirou a mamãe de casa, que o papai deixou e não defendeu, que a casa é da mamãe também, porque ela trabalhou e pagou. Ele me ouviu com atenção. Fez pergunta. Perguntou meu nome, onde eu morava, o nome da vovó má. Anotou tudo. Disse que ia resolver, que ia ligar pro vovô hoje mesmo, que ia ajudar a mamãe a voltar para casa. E como se fosse coreografado por alguma força maior, o telefone tocou naquele exato momento. Papai atendeu com mão tremendo levemente. Era Dr. Henrique. A conversa foi breve, mas intensa. Papai fazia muitas perguntas. Anotava coisas em um bloco. Sua expressão mudava a cada minuto. No final, desligou com uma expressão que não via há anos. Determinação pura, fogo nos olhos. O advogado feroz que ele foi um dia voltando à tona. Ele me olhou direto nos olhos. O Miguel realmente ligou para Henrique ontem. Contou tudo com detalhes que uma criança de 8 anos não deveria saber, mas sabe porque viveu. Henrique levou a sério. Ele já verificou a documentação com os contatos que ele tem no cartório. Tem amigos em posições estratégicas. Filha, escute bem. A transferência da casa foi fraudulenta, completamente ilegal. Forjaram documentos, usaram assinaturas falsas ou te imitaram. Isso não é só errado. Isso é crime. Crime grave. Falsificação. Estelionato. Senti o mundo girar. As paredes pareciam se mover. Crime? Marlene cometeu um crime? Papai assentiu sério.
E Henrique já entrou com uma ação de nulidade da escritura, com pedido de liminar urgente para suspender tudo. E tem mais. Ele descobriu investigando que Dona Marlene fez isso com outras propriedades no passado. Não é a primeira vez. Tem um histórico, um padrão. Ela é experiente nisso, mas desta vez mexeu com a pessoa errada. Minha filha, minha neta. Miguel me abraçou forte, orgulhoso. Falei, mamãe, falei que ia resolver, que não ia deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Lágrimas começaram a descer sem controle, mas desta vez não eram de tristeza, eram de incredulidade, de gratidão profunda, de amor imenso por aquele menino que tinha 8 anos e mais coragem que muitos adultos. Meu filho tinha salvado tudo, com um telefonema, com coragem pura. No terceiro dia, na parte da manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido piscando na tela. Atendi com hesitação, esperando advogado ou cartório. Era Marlene, mas não era a Marlene que eu conhecia. Não era a voz doce e venenosa que destilava críticas. Não era a voz controladora e firme que dava ordens. Era uma voz quebrada, desesperada, chorosa, patética. Ela soluçava do outro lado da linha como criança assustada. Por favor, ela dizia entre soluços molhados. Por favor, você precisa parar isso. Precisa tirar os advogados. Precisa fazer eles pararem. Eu não sabia que ia dar nisso. Não imaginei que ia chegar nesse ponto. Fiquei em silêncio, deixando ela falar, deixando ela implorar, saboreando aquele momento sem culpa. A polícia veio aqui de manhã cedo, ela continuou, chorando alto agora, voz estridente. Disseram que eu cometi fraude, falsificação de documento, que vão me processar criminalmente, que posso ir presa. Presa, por favor, você tem que parar isso. Tem que retirar a queixa. Eu sou uma senhora de idade. Não posso ir para a cadeia. Não vou sobreviver. Por favor, respirei fundo. Senti uma calma estranha, profunda. Não era alegria pela dor dela. Não era vingança saborosa. Era justiça. Era o universo finalmente reconhecendo anos de abuso. Era a verdade vindo à tona. Dona Marlene, eu disse, com voz firme e tranquila que me surpreendeu. A senhora tirou minha casa, convenceu seu filho a me jogar na rua como lixo, manipulou documentos, forjou assinaturas, cometeu crimes, vários crimes. E agora quer que eu pare porque está com medo das consequências? Está com medo de enfrentar o que fez? Ela chorava mais alto, quase gritando. Eu fiz pela família, para proteger o Rafael, para proteger o Miguel, para proteger o patrimônio. Era pelo bem de todos. Mentira, respondi com firmeza. A senhora fez para ter controle, como sempre fez com tudo na vida. Mas desta vez foi longe demais. Desta vez quebrou a lei. E desta vez, a lei não está do seu lado. Por favor, ela implorou com voz de vítima. Eu devolvo a casa. Transfiro tudo de volta. Assino o que for necessário. Só pare com isso. Só retire a ação. Por favor, não sou eu que precisa parar, Marlene. Não sou eu processando. São os advogados, a justiça, o sistema que a senhora burlou. E, sinceramente, depois de 12 anos sendo humilhada, diminuída, desrespeitada, tratada como menos que nada, acho que a senhora merece enfrentar as consequências completas dos seus atos. Cada uma delas. Desliguei o telefone. As mãos tremiam. Mas era um tremor diferente. Era poder puro. Era a sensação de finalmente, depois de tanto tempo, ter voz, ter peso, ter importância. Miguel estava ao meu lado, olhos arregalados. A vovó Má ligou? Ele perguntou curioso. Assenti tocando seu rosto. Ela está com medo, muito medo, de ser punida pelo que fez. E deve estar, disse papai, entrando na sala com papéis na mão. Henrique acabou de me ligar de novo. A liminar foi concedida pelo juiz. A casa volta para seu nome ainda hoje. Escritura suspensa. E tem mais. Rafael também pode responder por cumplicidade se ficar provado que ele sabia da fraude, que participou conscientemente. Eles vão investigar tudo. Senti um aperto no peito. Rafael, meu marido, o homem que amei intensamente, que ainda amava de alguma forma distorcida, doentia. Será que ele sabia? Será que era cúmplice consciente ou apenas uma marionete cega nas mãos manipuladoras dela? A resposta veio naquela tarde mesmo. Rafael apareceu na casa dos meus pais sem avisar. Bateu na porta repetidamente. Estava diferente, transformado. Olheiras profundas como buracos, roupas amassadas que cheiravam a desespero, cabelo despenteado, barba por fazer. Quando papai abriu,
Ele pediu, quase implorou de joelhos, para falar comigo. Desci devagar. Ficamos na varanda longe de ouvidos curiosos. Miguel espionava pela janela da sala fazendo caras. Rafael olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi algo real em seus olhos. Medo, culpa profunda, arrependimento genuíno, desespero puro. Ele começou com voz rouca. Eu não sabia. Eu juro por tudo que é sagrado que não sabia que era fraude. Minha mãe disse que tinha resolvido tudo legalmente, que conversou com advogados, que tinha documentos, que era só transferir temporariamente para a proteção, que depois voltava, que ia proteger nosso patrimônio de impostos e problemas. Eu confiei nela cegamente, como sempre confiei. Você sempre confia nela, Rafael. Sempre escolhe ela acima de tudo, acima de mim, acima do nosso filho, sempre. Ele engoliu em seco, olhos marejados. Eu sei, Deus, eu sei que falhei, que fui fraco, covarde, manipulado, mas eu te amo, ainda amo. Eu amo o Miguel mais que minha vida. Não quero perder vocês, não posso perder vocês. Vocês são tudo que tenho de real, mas já perdeu, disse com calma dolorosa, quando assinou aqueles papéis sem me consultar de verdade, quando me tirou da minha casa sem remorso, quando deixou sua mãe me humilhar por 12 anos inteiros sem dizer uma única palavra de defesa. Você já tinha me perdido há muito tempo, só estava preso por teimosia, por ilusão, só não queria aceitar a verdade. Lágrimas desciam pelo rosto dele molhando a barba. O que eu faço agora? Como eu conserto o que quebrei? Me diz. Vou fazer qualquer coisa. Olhei para aquele homem por longos segundos. O pai do meu filho. O homem com quem dividi uma década inteira da minha vida. Sonhos, cama, medos. E senti nada. Nem raiva quente, nem amor morno, nem dó piedosa. Só um vazio enorme, onde antes havia sentimento de qualquer tipo. Você não conserta, Rafael. Não existe conserto para isso. Você aprende. Aprende que não pode viver para sua mãe a vida inteira. Aprende que casamento é parceria igual. Aprende que manipulação tem consequências severas. E talvez, um dia distante, se torne o homem que achei que você era quando te conheci. Mas esse dia não é hoje. Ele tentou falar mais, mãos estendidas, mas eu levantei a mão cortando. Estou cansada demais, muito cansada dessa vida. Os advogados vão resolver a parte legal. Você e eu vamos resolver a parte do casamento depois, com calma. Agora eu só quero ficar com meu filho, com meus pais, em paz absoluta. Ele assentiu derrotado completamente. Virou, saiu da varanda, entrou no carro velho, foi embora devagar. Miguel saiu da casa correndo. Mamãe, você está bem? Está triste? Abracei meu filho com força. Estou, meu amor. Estou bem, graças a você. Graças à sua coragem incrível de ligar pro vovô advogado sem medo. Você salvou a mamãe, salvou nossa casa, salvou nossa vida. Ele sorriu largo, aquele sorriso lindo de criança que sabe que fez algo heróico. Eu amo você, mamãe. Muito, muito, muito. E não ia deixar ninguém te machucar. Ninguém. Nunca. Naquele momento exato, tudo fez sentido completo. Eu tinha passado anos inteiros tentando ser forte para ele, escondendo lágrimas, engolindo humilhações. Mas quando mais precisei, quando estava mais fraca, foi ele quem foi forte para mim. Com apenas 8 anos vividos, meu filho tinha mais coragem e sabedoria que muito adulto de décadas. Ele tinha visto sua mãe sofrendo em silêncio e tinha agido com determinação pura. Uma semana depois, a casa estava de volta no meu nome oficialmente. A escritura fraudulenta foi anulada por sentença judicial. Marlene responderia processo criminal por falsificação de documentos, estelionato e mais uma lista de crimes. Rafael, depois de muita investigação profunda, foi inocentado da acusação de cumplicidade. Ficou provado através de perícia que ele realmente acreditou na mãe. Era apenas mais uma vítima da manipulação crônica dela, mas isso não o absolvia na minha vida. Não apagava 12 anos de omissão covarde. Voltei para minha casa com Miguel. Minha casa. Pela primeira vez em 12 anos, ela era só minha. Abri a porta com a chave nova que o chaveiro tinha feito. Entrei devagar. O cheiro era o mesmo de sempre, mas tudo parecia diferente. Parecia mais leve, mais respirável, mais meu do que nunca foi. Miguel correu pelos cômodos, feliz de estar em casa, gritando de alegria. Vovô e vovó vinham jantar conosco naquela noite. Uma celebração pequena, íntima, real.
verdadeira. Rafael tinha ido morar em um apartamento pequeno alugado, longe de Marlene pela primeira vez. Pela primeira vez na vida adulta dele, estava sozinho de verdade, sem a mãe controladora ditando regras, sem a esposa que tolerava tudo, sozinho com suas escolhas ruins e consequências pesadas. Conversamos algumas vezes por telefone sobre o divórcio inevitável. Eu tinha decidido que era a melhor e única opção. Não por raiva fervente, não por vingança doce, mas porque percebi com clareza que nosso casamento tinha morrido há muito tempo, anos atrás. Só que eu continuava tentando reanimar um cadáver em decomposição. Agora era hora de enterrar com dignidade e seguir em frente sem olhar para trás. Rafael aceitou sem lutar. Disse que entendia perfeitamente, que merecia isso e mais, que queria apenas manter contato regular com Miguel. E isso eu permiti sem hesitar, porque apesar de tudo, de toda traição, ele era o pai do meu filho, e Miguel merecia ter pai presente, mas com limites rígidos, com horários marcados, sem Marlene por perto em hipótese alguma. Marlene, por sua vez, foi proibida judicialmente de se aproximar de mim e de Miguel. Medida protetiva rigorosa. Ela tinha que ficar a no mínimo 100 metros de distância. E, sinceramente, era o melhor para todos os envolvidos. Ela precisava de ajuda profissional urgente, terapia intensiva, talvez até psiquiatra e medicação. Aquele nível de controle obsessivo e manipulação sistemática não era normal. Era patológico. Era doença que precisava tratamento. Os meses foram passando lentamente, eu me redescobrindo como pessoa. Voltei a trabalhar em período integral. Retomei amizades que tinha abandonado porque Marlene não gostava ou criticava. Pintei as paredes da sala de verde água porque eu sempre quis essa cor. Comprei móveis que combinavam com o meu gosto pessoal, não com o dela. Enchi a casa de plantas que ela dizia serem sujas. Vivi. Miguel crescia vendo uma mãe completamente diferente, mais forte, mais feliz, mais presente, não por obrigação sufocante, mas por escolha amorosa. E ele crescia também, sabendo que tinha feito a diferença real, que sua coragem pequena tinha mudado tudo grande. Um dia, meses depois de tudo resolvido, ele me perguntou olhando pela janela: "Mamãe, você acha que vovó Marlene é uma pessoa má?" Sentei com ele no sofá pensando na resposta. "Não, meu amor. Não acho que ela é má por natureza. Acho que ela está muito doente da cabeça. Tem pessoas que confundem amor verdadeiro com controle total, que acham que precisam dominar para serem amadas. Sua avó Marlene é assim, infelizmente. Ela ama seu pai, mas de um jeito errado. Um jeito doente que machuca todo mundo ao redor. E o papai? Ele também está doente? Seu pai está aprendendo finalmente. Está descobrindo quem ele realmente é, sem a mãe dizendo o que fazer a cada minuto. Vai levar tempo longo, mas torço sinceramente para que ele consiga se libertar." Miguel assentiu processando. "E nós, mamãe? Vamos ficar bem sempre?" Sorri abraçando ele com força. "Nós já estamos bem, meu amor. Estamos livres, estamos em paz verdadeira e temos um ao outro sempre. Isso é o que importa." Ele sorriu de volta iluminado. "E eu tenho a mamãe mais corajosa do mundo inteiro." Eu ri alto. "Meu amor, você que foi corajoso. Você que salvou a mamãe de verdade. A gente salvou um ao outro." Ele disse, simplificando tudo com a lógica linda e perfeita de criança sábia. E era verdade absoluta. Nós tínhamos nos salvado mutuamente. Eu tinha protegido ele a vida toda com unhas e dentes. E quando eu mais precisei, quando estava mais quebrada, ele me protegeu de volta. Com um telefonome simples, com a inocência pura e a certeza firme de que as coisas podiam ser diferentes, de que adultos podiam ser responsabilizados, de que justiça existia de verdade. Hoje, um ano depois, olho para trás e vejo quanto mudei profundamente. Não sou mais aquela mulher que aceitava migalhas de respeito, que se curvava para evitar conflito, que escolhia a paz falsa em vez de verdade desconfortável, que tinha medo de voz própria. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência básica. Aprendi que estabelecer limites claros não é ser má, é ser sã mentalmente. Aprendi que às vezes, para salvar uma família, você precisa deixar parte dela ir embora. Aprendi que sogra não pode ser a terceira pessoa interferindo na relação. Aprendi que manipulação, por mais sutil que seja, é abuso emocional grave. Aprendi também sobre força verdadeira, que ela não vem de aguentar tudo calada, vem de saber quando parar de aguentar, vem de ter coragem de recomeçar do zero, vem de olhar no espelho e gostar genuinamente da pessoa que vê refletida. E aprendi sobre maternidade real, que não é só eu protegendo Miguel sempre,
É nós nos protegendo mutuamente. É ele me ensinando tanto quanto eu ensino. É parceria desde cedo. É respeito mútuo. Miguel hoje tem 9 anos completos. É um menino incrível de verdade, inteligente, sensível, corajoso. Quando crescer mais, vou contar toda essa história em detalhes completos. Vou mostrar que ele, com apenas 8 anos, teve mais sabedoria que muitos adultos de décadas. Que seu telefonema não foi apenas um pedido de ajuda. Foi um ato de amor puro e heroísmo genuíno. Rafael está diferente visivelmente, faz terapia toda semana, está trabalhando arduamente suas questões de dependência emocional. Mantemos relação cordial por causa do Miguel. Não somos amigos próximos, não somos casal nunca mais, somos copais funcionais, e isso é suficiente para todos. Marlene ainda vive sozinha, isolada, afastada da família inteira, amarga e ressentida. Recusou ajuda profissional, recusou terapia oferecida, continua se achando vítima injustiçada. Mas não é problema meu mais. Eu a perdoei internamente, não porque ela merece perdão, mas porque eu mereço paz completa. E agora, contando essa história inteira para vocês, quero deixar uma mensagem muito importante. Se você está vivendo algo parecido, se você está sendo manipulada, controlada, diminuída por uma sogra, por um marido, por quem quer que seja, saiba, você não está louca, você não está exagerando. E você definitivamente não está sozinha nessa batalha. Existem pessoas que vão te apoiar incondicionalmente. Existe justiça real. Existem leis que te protegem. Mas o primeiro passo crucial precisa vir de você mesma. O primeiro passo é reconhecer que você merece melhor, que seus filhos merecem ver uma mãe forte, que amor próprio não é luxo, é necessidade absoluta. E se você tem filhos pequenos, lembre-se, eles estão vendo absolutamente tudo. Estão aprendendo com suas atitudes diárias. Quebrando ciclos viciosos não é fácil, mas é essencial para gerações futuras. Miguel viu a mãe sendo humilhada por anos, mas também viu a mãe se levantar forte. E isso fez toda a diferença no mundo dele. Nunca subestime o poder de uma criança observadora. Meu filho de 8 anos fez o que eu demorei 12 anos inteiros para fazer. Ele buscou ajuda externa. Ele agiu com determinação. Ele confiou que adultos de verdade, adultos que amam sem controlar, iam resolver. E resolveram perfeitamente. Então, se você está lendo isso agora, se está passando por algo similar, seja a voz que você tanto precisa. Se não conseguir sozinha, busque ajuda externa. Fale com amigos verdadeiros, família que apoia, advogados, terapeutas, mas não se cale nunca. Não normalize o abuso diário. Não aceite que humilhação é parte de relacionamento familiar saudável. Você merece respeito básico. Você merece dignidade. Você merece ser tratada como igual, não como inferior. E seus filhos merecem crescer vendo que existe saída, que existe recomeço, que existe justiça verdadeira. Minha história não terminou em conto de fadas perfeito. Terminei divorciada, reconstruindo vida, aprendendo a ser sozinha. Mas também terminei livre completamente. Livre da manipulação crônica. Livre do controle obsessivo. Livre para ser quem eu realmente sou sem máscaras. E isso, para mim, vale mais que qualquer casamento de aparências. Vale mais que qualquer aprovação de sogra. Vale mais que qualquer falsa paz. Vale tudo. Hoje durmo tranquila finalmente. Olho para o Miguel e sei que dei o exemplo certo. Que mostrei que mulher não é capacho. Que mãe pode ser forte e suave ao mesmo tempo. Que recomeçar não é falhar, é escolher viver de verdade. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Um abraço forte de quem aprendeu que força vem de onde a gente menos espera. Às vezes, vem de um telefonema de uma criança de 8 anos. Às vezes, vem de olhar no espelho e finalmente gostar do que vê. Às vezes, vem de fechar uma porta pesada e abrir uma janela leve. E às vezes, vem de simplesmente dizer com convicção: chega, não mais, nunca mais. Obrigada por me ouvirem com atenção. Obrigada por estarem aqui comigo. E lembrem-se sempre, vocês merecem respeito, vocês merecem amor de verdade. E vocês, sempre, sempre, merecem paz.